Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, meus queridos. Bom dia, minhas queridas. Vamos chegando devagarzinho. Hoje, Café com Pernal especial. Café com Pernal em horário diferenciado, né? Estou aqui em Goiânia, capital do Goiás, para fazer uma citação oral daqui a pouquinho, gente. Então, hoje o nosso café vai ser realmente especialíssimo. Vai ser um pouquinho mais curto, mas muito bem direcionado para a prática. Tanto que a galera vai chegando aí. Tenham um bom dia, uma ótima quarta, mais uma vez. Estamos juntos aí em mais um Café com Pernal, que vai chegando já ao episódio 114, doutora Alessandra. Parabéns pelo seu resultado, viu? Trancativo de inquérito, show de bola. Bom dia, João. Bom dia, Érica, Dandara. Essa é a hora que você coloca aqui o aviãozinho, encaminha a nossa live para todo mundo, que hoje é curto, direto e objetivo, como tem que ser. É assim o nosso Café com Pernal. Lá se vão, gente, eu nem pensava nisso, 114 semanas consecutivas, ininterruptas, levando para você, aí do outro lado, conhecimento voltado à prática da advocacia criminal, que eu sei que é tão escasso por aí, né? Muita gente é fera em teoria, entende a dogmática, o direito penal, o processo penal, mas muitas vezes na hora de aplicar, se sente aí sim jogado aos leões. É por isso o nosso Café com Pernal, é por isso que todas as quartas-feiras, durante 114 semanas até agora, eu estou aqui para dar um bom dia para vocês, desejar uma ótima quarta-feira. Você que está indo aí para o seu trabalho, está indo para a faculdade, está indo para o estágio, está no transporte público, às vezes até na academia, sejam muito bem-vindos e obrigado por despender o seu bem mais precioso, que é o tempo, para me ouvir um pouquinho de estrada que eu tenho para conversar com vocês um pouquinho da prática. Meu salve aí ao meu querido Gilberto Romano, doutora Carla Andrade, um grande abraço. Doutor Eugênio, direto dos Estados Unidos, para te acompanhar. Estou com moral. Doutora Aline também, Manuela, muito aluna aí e muita aluna da Escola de Advogados Criminalistas, gente. E hoje, como eu falei, horário especial. Estou aqui direto do hotel em Goiânia, né? Tem uma sustentação oral daqui a pouquinho bem importante, de uma revisão criminal, Tribunal de Justiça, 9 horas. Então hoje é mais cedo, hoje são 20 minutinhos, pode apertar o play para você entender o que precisa fazer para uma revisão criminal. Fechou? Queridos, então aperta o play, Café com Pernal 114 está no ar. Primeiro, qual o tema, Caio? Eu sempre gosto de justificar a escolha do tema, você sabe disso a essa altura. Estou falando hoje de revisão criminal, um instrumento muito pouco utilizado na prática da advocacia criminal. Digo sempre isso. Advogado tem mania de achar que o processo ele acaba com o trânsito julgado, que ele acaba com a sentença penal condenatória. E, a bem da verdade, com a sentença penal condenatória começa um novo mundo da advocacia criminal, seja aí em âmbito de execução penal, que é um grande nicho de atuação para você que quer ser e é advogado criminalista, mas também abre-se um leque muito grande para se manejar revisões criminais. E não tem ideia do quão interessante pode ser esse nicho do ponto de vista profissional. Você que é advogado, você que quer ser advogada, pode entender de revisão criminal e conseguir sim bons clientes, porque não raro as sentenças judiciais são eivadas de erros, de nulidades, de erros dosimétricos, que podem sim ser combatidos através da revisão criminal. Alguns pontos interessantes, ainda teóricos, antes de explicar na prática, Caio, como é que funciona isso. Se surgir uma prova nova, o que é que eu faço? Primeiro vamos entender 3 tópicos. Caio, diga, qual é a natureza jurídica da revisão criminal? É um recurso? É um terceiro grau de jurisdição? A resposta é, claro, que não, tá, gente? Revisão criminal não é recurso. Não é mais uma instância revisora das decisões judiciais. É uma ação. É uma ação, via de regra, de competência dos tribunais, mas é uma ação, começando a brincadeira, marco teórico, revisão criminal é uma ação, não é um recurso. Grande Água, saudade, meu irmão, um abraço, tome conta das coisas aí, viu? Segundo, Caio, por que existe revisão criminal? A revisão criminal, gente, ela tem por pressuposto o trânsito em julgado. Pelo menos é o que diz a lei. Transitou em julgado uma sentença condenatória, é passível revisão criminal apenas em aspecto defensivo. Então, uma sentença transitada em julgado, ela só se modifica se for para beneficiar o réu. Então, a revisão criminal é um instrumento exclusivo defensivo.
Se o sujeito foi absolvido, julgado o mérito e absolvido em um processo, não se pode reabrir esse processo nem se surgir provas novas. Porque a coisa julgada, o manto da coisa julgada, ele vale para as sentenças condenatórias transitadas em julgado. Contudo, para não se perpetuar uma injustiça, que não raro existem erros judiciais, a revisão criminal ela pode ser manejada, oferecida a qualquer tempo. Não confunda com o processo civil, que a ação rescisória, pelo menos na minha época de estudante, lá na década de 40, tinha um prazo, salvo engano, de 2 anos, depois tinha que entrar com uma querela nulitatis, enfim, já estudei direito civil também. Até para criticar, a gente precisa saber do que trata o direito civil. Então, premissas básicas para a gente começar. 1. Não é recurso, é uma ação. 2. Pressupõe o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. 3. É uma ação exclusiva da defesa, só cabe para beneficiar o réu. E 4. Caio, por que existe revisão criminal? A revisão criminal, gente, é um instrumento importante que reconhece a falibilidade humana. Nós somos seres humanos, nós falhamos bastante, nós erramos. E se nós que somos seres humanos erramos, juízes que não são seres humanos erram mais ainda. Brincadeiras à parte, já trabalhei em âmbito de tribunal, analisando revisões de decisões, e não é raro erros judiciários, não é raro mesmo, seja em razão da complexidade das temáticas, mas principalmente pela demanda do judiciário, que hoje é muito maior do que era outrora. Em âmbito, pelo menos aqui falando do Tribunal de Justiça da Bahia, nós temos um limitado número de servidores, assessores, juízes, desembargadores. Então isso é uma equação muito simples, muita demanda, poucos profissionais, a questão de erro é muito comum. Então não ache que é algo muito difícil de ocorrer, não ache que é algo inimaginável juízes e desembargadores errarem, porque não é. Além da própria falibilidade humana, não estou falando de má fé, a própria estrutura do judiciário, infelizmente, dá margem, cria um ambiente favorável para esse tipo de erro, e aí que entra o papel do advogado, Lídia, da advogada de verdade, para saber fazer a fiscalização da decisão judicial. Tive uma live recente aqui com meu querido amigo Iago, doutor Iago, juiz estadual lá no Tribunal de Justiça da Bahia, e ele falou uma frase interessante, que nós advogados somos fiscais das decisões judiciais. E para fiscalizar uma decisão judicial, eu primeiro preciso entender como é a decisão judicial. É por isso que lá na Escola de Advogados Criminalistas estou gravando agora um módulo de teoria da sentença, né? Como é que eu vou fazer uma apelação se eu não sei como é a sentença, se eu não entendo de dosimetria, de regime inicial, se eu não entendo de um sem número de pormenores? E vou chegar nesses pontos, Petrônio, daqui a pouquinho. Fechou? Ponto. Então, feito esse arcabouço teórico preliminar, já falei de natureza jurídica de ação penal, fundamento é a falibilidade humana, o pressuposto é o trânsito julgado, recurso, ou melhor, ação exclusiva da defesa. Prazo, não tem prazo, é diferente do direito civil. E só mais um aspecto teórico para a gente falar, Petrônio, desses pormenores. Quando é que cabe, Caio, revisão criminal? Quando cabe revisão criminal? Massa, estou anotando aqui, viu, gente? Pode ir mandando, que ainda estou em aspectos teóricos, Maicon. Primeiro, quando a decisão é contrária à lei, e creio aqui que é a hipótese mais comum, quando a decisão é contrária à lei, ou seja, não observou o regramento do CPP, não observou o regramento do CP, houve uma incorreta adequação típica do fato, questões dosimétricas entram aqui também. Uma segunda possibilidade de revisão criminal, essa também comum, mas menos comum, é em face ao surgimento de novas provas. Vou falar como produz essa prova daqui a pouco. Então, às vezes, o sujeito é condenado. A gente sabe que, na prática, o indúbio pro réu é indúbio pau no réu. Não é raro haver condenações, mesmo sem um estándar probatório adequado. E, eventualmente, surge uma prova nova posterior, que não foi produzida naquele juízo. Você pode, sim, também manejar uma revisão criminal com base em prova nova. Então, hipótese 1, decisão contrária à lei. Hipótese 2, existência de prova nova. Vou falar como produz ela daqui a pouco. Hipótese 3,
quando a decisão é embasada em provas falsas, né? Aí você teria que entrar com a questão de um incidente de falsidade. São essas 3 possibilidades que existem. Ponto. Essas são as premissas teóricas. Para trabalhar aqui 10 minutinhos, hoje é curtinho, que eu tenho que correr para o julgamento, vou pedir a opinião de vocês daqui a pouco. Mas do ponto de vista prático, a revisão criminal ela pode ser utilizada com muito mais ênfase, de forma muito mais comum do que é utilizada hoje. Primeiro, que ela serve para, sim, discutir nulidades, questões processuais. Ela serve, sim, para discutir erros de autoria, de materialidade. Então, a revisão criminal, muito embora não seja um terceiro grau de jurisdição, uma nova instância revisora, um novo recurso, ela pode sim se imiscuir em questões de erro, de revaloração da prova. Mas, Caio, como é que eu faço isso? Vamos supor que eu estou advogando em um crime sexual, já aconteceu isso. O sujeito foi condenado com base quase que exclusivamente no depoimento da vítima. É assim na prática, né? Sem entrar nos pormenores. A palavra da vítima em crimes sexuais tem um valor maior segundo o próprio STJ. Isso é bem discutível do ponto de vista técnico, né, do estande probatório. Mas tempos depois, o sujeito já condenado, essa vítima, suposta vítima, volta atrás e diz: não ocorreu, eu menti. Ou eu era uma criança, ou houve uma alienação parental e eu menti. O que fazer, tá, gente? Isso vai acontecer muito mais do que você imagina. Deu exemplo de crime sexual, mas pode ser em qualquer outro crime. Surgiu uma prova nova que derruba a acusação. Surgiu uma prova nova apta a levar à absolvição. O que fazer, cara? E aí nós temos que ter muito cuidado, porque não é no tribunal que eu vou produzir essa prova. Não adianta, ou melhor, não tem tanta eficácia fazer uma declaração, uma ata notarial, delineando qual é a verdade. Isso tem pouco valor probatório. O que é que se faz aqui? E aqui tem uma espécie de limbo jurídico. A gente tem que entrar com um procedimento preparatório da revisão criminal. Não sei se você sabe disso. Se surgir uma prova nova para embasar uma revisão criminal, você vai lá no juízo de primeiro grau, onde a prova foi colhida, aquele que prolatou a sentença condenatória em primeiro grau, e vai entrar, entre aspas, com ação de justificação. Vai entrar com ação de justificação. Que diabo é isso? Você vai fazer uma petição simples para o juiz de primeiro grau, dizendo que precisa produzir a prova tal, e já diz, de modo a instruir ulterior, futura revisão criminal. O que é que vai acontecer? Vai se designar um dia para ouvir aquela prova. Então vai ter a oportunidade de exercer o contraditório, do Ministério Público fazer as suas perguntas, do advogado, no caso você, da advogada, fazer as suas perguntas, juiz eventualmente fazer perguntas complementares. Então perceba a diferença de força de uma prova dessa submetida ao contraditório, ao juiz, ao promotor, do que você simplesmente pegar, como eu vejo por aí, uma ata notarial ou uma declaração e registrar em cartório. Então você vai pegar essa instrução exatamente, Petrônio, não tem nenhuma nomenclatura adequada hoje com o novo CPP, a gente chama de ação de justificação, de produção de provas, sim, em primeiro grau, no próprio juízo criminal que prolatou a decisão, vai ser designada a audiência, você comparece à audiência, produz a prova, pega a prova e instrui a revisão criminal com essa prova. Deu para entender? Que não adianta mostrar um papel lá se eu já tenho um depoimento. Ponto. Na sua revisão criminal, que vai ser direcionada ao Tribunal de Justiça, tá, gente? Não é em primeiro grau, você vai rever a decisão, é o Tribunal de Justiça. Aqui na Bahia, e é importante que no estado você olhe o seu regimento, se a decisão transitada em julgado é de primeiro grau, a competência é da Câmara Criminal. Se a decisão que impõe a condenação ao indivíduo foi em grau de Tribunal de Justiça, houve um acórdão que confirmou ou que condenou, a competência para julgar é de outro órgão chamado Seção Criminal. Então olhe se no seu estado tem essa particularidade do regimento. Aqui na Bahia tem, muita gente acaba errando a distribuição por isso,
mas é importante que você saiba para quem direcionar a revisão criminal. Então vamos lá. Vamos supor que aqui na Bahia, decisão de primeiro grau, você entrou com a revisão criminal. O que precisa constar na revisão criminal, gente? Eu, Caio, até por celeridade, eu junto o processo integralmente. Não tem aquele negócio de prova seletiva, não, gente. Por quê? O que vai acontecer? Se você não junta o processo inteiro, o desembargador relator, isso está no regimento, ele vai pedir para o cartório de primeiro grau enviar a cópia integral. Então não perca tempo. Já junta a miséria de vez, já dá entrada na revisão criminal, repito, que é uma ação lá, claro, em regra, no Tribunal de Justiça do seu estado, para rever uma sentença condenatória transitada em julgado. Entendeu como produz a prova? Muita gente acha que vai produzir a prova no tribunal, ou que uma mera declaração escrita vai fazer resultado, não vai fazer resultado. Mais ainda, em surgindo prova nova, é muito importante, e é aí que peca muito advogado, é importante que você evidencie, que você demonstre, que você mostre na prática que aquela prova nova é capaz de derrubar o dominó da acusação. Porque não raro se entra com a revisão criminal por prova nova e os desembargadores julgam improcedente porque a condenação está lastreada em outras provas. Deu para entender? Você precisa evidenciar a força probatória daquela prova nova. Porque não raro a revisão criminal é julgada improcedente, porque a despeito daquela prova que você chama de nova, existem outros elementos lá no Poder Judiciário, lá no processo, que continuarão pesando em desfavor do réu. É importante que você mostre que aquela prova tem a força para desconstituir uma decisão. Olha o nome. Existe uma decisão transitada em julgado, gente. Existe uma segurança jurídica. Para você quebrar, romper isso, você precisa de tecnicidade, você precisa de um processo petrônio muito bem instruído. Ponto. 5 minutinhos eu encerro. Tá pegando aí? Tudo certo? Vamos mais um pouquinho? Quando é que eu posso usar a revisão criminal, Caio? Já disse. Erro judiciário, interpretação diferente da lei, prova nova, fundada em provas falsas, mas na prática se utiliza muito revisão criminal em sede dosimétrica, tá, gente? O próprio artigo 626 do CPP autoriza a revisão criminal de dosimetria. E é muito comum erros dosimétricos, sobretudo em primeiro grau. Eu, ao longo aí de alguns anos de carreira, né, o cabelo já entrega, muito embora daqui a pouco ele volte, vai faltar, viu? Eu já percebi que existe um índice muito grande de erros em dosimetria. Seja porque o código não tem um norte muito bem definido, seja porque o código traz uma certa margem para o magistrado, mas a jurisprudência do STJ afasta diversas valorações negativas indevidas. Você pode sim discutir dosimetria em sede de revisão criminal. Se for algo muito flagrante, né, o colega perguntou aí mais cedo, se é algo muito flagrante mesmo, você pode entrar com HC substitutivo de revisão criminal. Se der sorte aí na distribuição para alguns ministros, pode dar efeito sim, tá? Eu particularmente prefiro entrar com a revisão mesmo, que é um instrumento um pouco mais seguro, mas se é algo muito flagrante, existem precedentes sim, que embora seja substitutivo de recurso, pode-se inclusive conceder o habeas corpus, né, em caso de ofício. Então, mesmo não sendo instrumento hábil, o juiz, muitas vezes o ministro, no caso do STJ, ele pode conceder a ordem de habeas corpus substitutivo de uma revisão criminal, pegando um gancho aí da pergunta de Michael, cabe de qualquer decisão judicial transitada em julgado, seja de onde for. Fechou? Tranquilo? Só mais um pouquinho, 2 minutos que eu preciso voar. Queridos, já trouxe as premissas teóricas, já conversamos aqui rapidamente da natureza jurídica de ação, o fundamento é a falibilidade humana, já falei que o pressuposto é o trânsito julgado, muitas vezes existem precedentes para entrar antes do trânsito em julgado, o prazo não tem prazo, não é igual à revisão criminal, ou melhor, não é igual à ação rescisória, falamos das hipóteses que pode ser nulidade, autoria, materialidade, dosimetria, regime inicial, tudo que tiver erro você pode discutir em revisão criminal.
Falei estratégia de produção probatória, vai fazer a zorra da produção probatória antes, entende? E seguindo essa lógica, vou fazer uma citação oral agora, Luan, Eduardo, de uma revisão criminal de uma condenação antiga de 2008, na verdade processo de 2008, condenação de 2012, que chegou ao escritório já em sede de execução penal. Então, Lídia, advogando em sede de execução penal, vislumbrei a possibilidade de revisão criminal e um processo bem robusto, bem antigo, as provas assim bem irregulares, por assim dizer. Qual foi a ideia? Entrar primeiro com a revisão criminal apenas para discutir dosimetria. Porque se eu entro em uma revisão criminal discutindo autoria e materialidade, que não tem tanta força, e discutindo em segundo plano dosimetria, pode ser que não dê muito gancho para isso. E para mim a dosimetria ela é flagrantemente ilegal. Para ter uma ideia, a revisão criminal cinge-se a 4 aspectos dosimétricos. Futuramente, a depender do resultado de hoje, eu posso ingressar com a outra revisão, com a outra causa de pedir, não é a mesma, claro, que é a questão de autoria e materialidade, mas eu quis fazer um efeito imediato, porque mudando a dosimetria já muda o regime inicial. Dito isso, vou discutir lá em sede, pretendo, né, em sede de primeiro grau, ou melhor, de sustentação oral, questões dosimétricas de culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências. 4 vetores que, para mim, ao meu sentir, foram valorados indevidamente. Para ter uma ideia, a magistrada a qual valorou como culpabilidade o fato do réu ser maior, capaz, valorou em um crime patrimonial questões relativas ao lucro, ao prejuízo. Então vou fazer citação oral na revisão criminal dosimétrica. Caio, precisa? Sim, gente, precisa demais, porque existe uma tendência de estabilidade das decisões. Eu não estou recorrendo de uma decisão. É uma decisão transitada em julgado há muito. E para desconstituir, devemos fazer tudo o que está ao nosso alcance. E perfeito, Petrônio, a ideia do bis in idem é interessante. Fechou? Tá pensando que é brincadeira, doutor? Claro que tem outros fatores, viu, Alessandra? Mas tudo que eu digo nas aulas, esses exemplos de manuais, eu vejo todos os dias, gente. Eu fui assessor do desembargador durante 4 anos e todos os dias vislumbrava sentenças com essas mesmas fundamentações. Depois eu mando lá para a galera da escola também. E espero que o resultado seja positivo. A gente faz o melhor que pode, não promete resultado, mas faz tudo que está ao nosso alcance. Fechou? Gente, vou correndo. Fórum aqui, o tribunal é aqui perto do hotel, mas vou lá para fazer aquela contratação, aquela concentração, aquela oração, aquela meditação. E vamos para cima, que a advocacia criminal é isso. Um beijo grande a todos vocês e obrigado mais uma vez pelo tempo despendido. Hoje curtinho, direto, objetivo. Um salve especial à galera aí da Escola de Advogados Criminalistas. Finalizando, eu mando lá para vocês o resultado, mostro a petição de revisão criminal. O Rogerão já deu uma olhada, Luan tá por aí também. E aos futuros membros da escola, aguardamos vocês em breve na próxima turma. Beijo grande, fiquem com Deus. Uma ótima quarta. Valeu, gente. Bom dia. Beijo.